A guerra contra a lei divina, que começou no céu, continuará até o fim dos tempos. Cada pessoa será provada, obediência ou desobediência. Essa é a decisão que todos terão que tomar. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as leis humanas. Nesse ponto será traçada a linha divisória. Existirão apenas dois grupos. Todo caráter será plenamente desenvolvido e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou o da rebelião. Então virá o fim. Deus reivindicará sua lei e livrará seu povo. Satanás e todos os que se uniram na rebelião serão eliminados. O pecado e os pecadores serão extintos, raiz e ramos, como está escrito ali em Malaquias capítulo 4, verso 1. Satanás é a raiz e seus seguidores são os ramos. Isso não é um ato de poder arbitrário da parte de Deus. Aqueles que rejeitaram sua misericórdia colherão aquilo que semearam. Deus é a fonte da vida, e quando alguém escolhe servir o pecado, separa-se de Deus, desligando-se assim da vida. Ele está alheio à vida de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 4, verso 18. Cristo diz: "Todos os que me aborrecem amam a morte." Provérbios capítulo 8, verso 36. Deus dá existência às pessoas por algum tempo a fim de desenvolverem seu caráter e revelarem seus princípios. Fazendo isso, receberão os resultados da própria escolha. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos os que se unem a ele se colocam em tanta desarmonia com Deus que sua presença é um fogo consumidor. Ou seja, as pessoas estão em tanta desarmonia com Deus que a presença de Deus é um fogo consumidor para aquelas pessoas. Elas não conseguem ficar perto, não é? E aí o texto vai finalizar dizendo o seguinte: a glória daquele que é amor os destruirá. Isso está escrito no livro O Desejado de Todas as Nações. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, quantos conceitos importantes para nós aqui, não é? Ninguém vai ficar queimando para sempre, mas nós também colheremos o resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos então nos afastar de Deus, ficar longe de Deus, estamos escolhendo ficar longe da fonte da vida. E então não viveremos para sempre. E então teremos um fim. E agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro Parábolas de Jesus e diz o seguinte para nós: Deus não deseja a destruição de ninguém. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Durante todo o período da graça, seu Espírito insiste com os seres humanos para que aceitem o dom da vida. Somente aqueles que rejeitam sua intercessão serão deixados a perecer. Deus declarou que o pecado precisa ser destruído como um mal nocivo ao universo. Aqueles que se atêm ao pecado perecerão quando ele for destruído. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, nós não devemos nos apegar ao pecado. O intuito de Deus não é destruir as pessoas, é destruir e acabar com o pecado. Mas, se nós nos apegarmos ao pecado, então seremos destruídos. O Espírito Santo está agindo nos nossos corações, falando: arrependam-se, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Que nós possamos ouvir esse apelo de Deus hoje, um Deus que quer nos salvar, um Deus que quer a nossa vida eterna, uma vida sem sofrimento, sem pranto, sem dor, não é? É isso que Ele tem preparado para nós. Bom,
E para finalizar, nós vamos ler um texto da meditação matinal Nossa Alta Vocação do dia 3 de setembro, que diz o seguinte para nós: Deus é cheio de amor e abundante em misericórdia, mas de modo algum inocentará os que negligenciam a grande salvação por ele provida. Os longevos antediluvianos foram varridos da terra por haverem anulado a lei divina. Deus não trará novamente águas dos céus em cima e de debaixo da terra como armas na destruição do mundo, mas quando então sua vingança for derramada contra os que desprezam sua autoridade, eles serão destruídos por fogo oculto nas entranhas da terra, despertado a intensa atividade pelos fogos descidos do céu. Então, da terra purificada se erguerá um cântico de louvor. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, verso 13. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse capítulo 15, verso 3. E todo aquele que pôs em primeiro lugar o tesouro celestial se unirá ao alegre e triunfante hino. Ah, querido irmão, querida irmã, eu desejo que eu e você estejamos lá cantando esses hinos de louvor ao nosso Deus, ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao Deus Espírito Santo que atua nos nossos corações, nos chamando ao arrependimento, e para que nós estejamos lá num novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais sofrimento, morte, pranto ou dor. Hoje nós precisamos atender ao apelo: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus quer nos salvar, queridos irmãos e queridas irmãs, e nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar de direção na nossa vida, que nós entreguemos a nossa vida nas mãos desse Deus amoroso e maravilhoso, que deseja nos salvar, e para isso entregou a vida do seu próprio Filho, para que ele morresse a morte que nós devemos morrer, e então, para que nós tivéssemos, crendo em Cristo, a vida que ele tem, que ele deveria ter, que é dele, não é? Mas ele oferece a cada um de nós. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.